Fui visitar a fazenda que acabei de comprar. Quando abri o portão do celeiro, minha esposa estava lá, viva, a mulher que eu tinha enterrado há 6 anos. Ela se virou, me olhou nos olhos e disse: "Eu avisei que voltaria, Alexandre." Naquele momento, tudo o que eu acreditava sobre minha vida, minha família e meu passado desmoronou. O que eu descobri naquela tarde mudou tudo, revelando segredos que estavam enterrados há décadas, traições que vinham de dentro da minha própria casa e verdades que quase me custaram a vida. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Alexandre Barbosa. Tenho 63 anos. Nasci e cresci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, filho de um pequeno comerciante que vendia ferramentas. Aprendi desde cedo o valor do trabalho duro e da honestidade. Aos 25 anos, abri minha primeira loja de materiais de construção com o dinheiro que juntei trabalhando como pedreiro e depois como mestre de obras. Foi suor, foi sacrifício, mas deu certo. Durante os anos seguintes, expandi os negócios. Abri mais 3 lojas em cidades vizinhas, depois uma pequena fábrica de blocos de concreto e finalmente uma distribuidora que atendia toda a região. Aos 40 anos, eu já era conhecido como um dos maiores fornecedores de materiais de construção do interior paulista. Não era bilionário, mas tinha patrimônio sólido, construído tijolo por tijolo, nota fiscal por nota fiscal. Conheci Helena quando eu tinha 32 anos. Ela tinha 27. Trabalhava como contadora em um dos meus fornecedores. Era bonita, inteligente e tinha um jeito prático de ver a vida que combinava perfeitamente com o meu. Não foi amor à primeira vista. Foi algo mais sólido, mais real. Foi reconhecimento. Como se a gente se conhecesse de outra vida. Casamos 6 meses depois, sem festa grande, sem exageros. Fizemos um almoço na churrascaria do bairro com parentes próximos e alguns amigos. Helena não era de jogar dinheiro fora, e eu admirava isso nela. Sempre dizia que casamento não era sobre festa bonita, era sobre construir vida juntos, dia após dia. Tivemos 2 filhos. Ricardo nasceu quando eu tinha 34 anos, e Mariana quando eu tinha 37. Demos a eles uma vida boa, não de luxo exagerado, mas confortável. Estudaram em boas escolas particulares, tiveram aulas de inglês, fizeram faculdade. Ricardo se formou em administração e hoje trabalha comigo na empresa. Mariana é dentista, tem consultório próprio em Ribeirão Preto. Durante 25 anos, fomos uma família normal. Jantares aos domingos, férias em Ubatuba ou em Caldas Novas, discussões sobre contas e sobre os filhos, reconciliações na cama, projetos para o futuro. Não era perfeito, mas era nosso. Helena sempre foi organizada, metódica. Cuidava das finanças da casa com precisão de contadora que era. Sabia exatamente quanto entrava, quanto saía, para onde ia cada real. Às vezes eu brincava que ela era mais controladora que o Banco Central, e ela ria, dizendo que alguém precisava manter a casa em ordem. Ela também ajudava na empresa, principalmente na parte fiscal e contábil. Não era funcionária oficial, mas revisava relatórios, apontava inconsistências, sugeria melhorias. Meu contador sempre dizia que Helena tinha olho clínico para números, que ela via coisas que outros não viam. Há 6 anos tudo mudou. Helena começou a agir de forma estranha. Ficava horas no computador, às vezes até de madrugada, e quando eu perguntava o que estava fazendo, ela desconversava. Dizia que estava organizando documentos antigos, revisando declarações de imposto de renda, coisas assim. Um dia ela me perguntou sobre meu irmão, Rogério. Perguntou se eu confiava nele completamente, se eu revisava todos os documentos que ele me pedia para assinar, se eu sabia exatamente como funcionavam as operações da distribuidora. Achei as perguntas estranhas, mas respondi que sim, que Rogério era meu irmão, meu sócio há 15 anos, que eu confiava nele de olhos fechados. Helena ficou quieta por alguns segundos, depois disse: "Às vezes, Alexandre, as pessoas que mais amamos são as que mais nos enganam, não por maldade,
mas por oportunidade. Perguntei o que ela quis dizer com aquilo, mas ela mudou de assunto. Disse que estava apenas filosofando, que era coisa da idade. 2 semanas depois, Helena sofreu um acidente. Estava voltando de São Paulo, onde tinha ido resolver problemas no cartório para transferir a escritura de um imóvel que tínhamos comprado. Era final de tarde. Tráfego pesado na Anhanguera. Um caminhão perdeu o controle, invadiu a pista contrária e atingiu o carro dela em cheio. A polícia rodoviária me ligou às 19 horas. Senhor Alexandre Barbosa, o senhor é marido de Helena Cristina Barbosa? Houve um acidente. O senhor precisa vir ao Hospital das Clínicas de Campinas imediatamente. O coração parou. Peguei o carro, liguei para Ricardo e para Mariana no caminho, e dirigi os 130 quilômetros em estado de choque. Quando chegamos ao hospital, o médico foi direto. Traumatismo craniano grave, múltiplas fraturas, hemorragia interna. Fizemos o que pudemos, mas as próximas 48 horas são críticas. Se ela passar dessa fase, vamos reavaliar. Helena estava na UTI, entubada, cercada de máquinas, irreconhecível com o rosto inchado e roxo. Passamos 3 dias no hospital, revezando no corredor da UTI. Ricardo ficava de manhã, Mariana à tarde, eu ficava a noite toda. No 3º dia, Helena abriu os olhos brevemente. Tentei segurar a mão dela, falar com ela, mas ela não reagiu. Os olhos estavam abertos, mas vazios, como se não houvesse ninguém ali dentro. O médico explicou que era comum em casos de traumatismo grave. O cérebro estava inchado, havia lesões que ainda estavam sendo avaliadas. Precisamos de mais tempo, ele disse. Mais tempo foi algo que não tivemos. Na madrugada do 4º dia, os monitores dispararam. Enfermeiras correram para o quarto, médicos vieram, tentaram reverter, mas não conseguiram. O médico saiu e disse: Sinto muito. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Helena tinha 52 anos. Estava saudável, ativa, com décadas de vida pela frente. E de repente não estava mais. O velório foi num sábado. Centenas de pessoas passaram pelo caixão, abraçaram a mim e aos meus filhos, disseram as coisas que as pessoas dizem nesses momentos. Ela está em paz agora. Deus sabe o que faz. O tempo cura. Palavras vazias que não diminuíam em nada a dor que eu sentia. Enterramos Helena no cemitério da Saudade, em Ribeirão Preto, ao lado do túmulo dos meus pais. Comprei uma lápide de granito cinza com o nome dela, as datas, e uma frase que ela sempre dizia: A vida é feita de escolhas e eu escolhi amar. Na hora de colocar a frase, chorei tanto que Ricardo precisou me segurar para não cair. Os meses seguintes foram um borrão. Continuei trabalhando porque não sabia o que mais fazer. Acordava, ia para a empresa, assinava documentos, atendia fornecedores, voltava para casa vazia e dormia. Ou tentava dormir. Na maioria das noites ficava olhando para o teto, lembrando de conversas, de momentos, de planos que tínhamos feito e que nunca se realizariam. Ricardo assumiu mais responsabilidades na empresa. Ele sempre foi dedicado, mas depois da morte da mãe se tornou ainda mais presente. Começou a revisar contratos, a acompanhar entregas, a conferir relatórios financeiros. Às vezes eu o pegava até altas horas no escritório, examinando planilhas com a mesma concentração que Helena tinha. Mariana visitava 2, 3 vezes por semana. Trazia comida pronta, ficava conversando, tentando me tirar da tristeza. Pai, você precisa viver. A mãe não ia querer te ver assim. Eu sabia que ela tinha razão, mas saber e conseguir são coisas diferentes. Meu irmão Rogério também foi atencioso. Rogério é 3 anos mais novo que eu. Sempre foi o mais extrovertido da família. O que tinha facilidade para fazer amigos, para fechar negócios. Quando abri a distribuidora, 15 anos atrás, convidei ele para ser sócio. Ele tinha trabalhado em várias empresas, tinha experiência em vendas e logística, e eu confiava nele. Rogério cuidou de muita coisa enquanto eu estava de luto. Assumiu reuniões que eu não conseguia fazer, negociou com fornecedores, resolveu problemas operacionais. Fica tranquilo, Alexandre. Eu cuido de tudo aqui.
Você descansa, se recupera, que o negócio está em boas mãos, ele dizia. Mas conforme os meses passavam, comecei a notar coisas estranhas. Documentos que eu não me lembrava de ter assinado. Transferências bancárias para empresas que eu não conhecia. Contratos com fornecedores novos que nunca tinha ouvido falar. Quando perguntava para Rogério, ele sempre tinha uma explicação pronta. É fornecedor novo, mais barato. É investimento para modernizar o estoque. É estratégia para expandir para outras regiões. Eu queria acreditar nele. Queria acreditar que meu irmão, meu sócio, a pessoa em quem sempre confiei, estava cuidando dos nossos interesses. Mas uma voz na minha cabeça, uma voz que soava estranhamente parecida com a de Helena, dizia: confira. Não aceite explicação fácil. Olhe os números. Comecei a revisar documentos antigos, a conferir extratos bancários, a comparar relatórios. E quanto mais eu olhava, mais inconsistências encontrava. Havia pagamentos duplicados, fornecedores fantasmas, notas fiscais sem correspondência com entregas reais. E tudo começou aproximadamente há 7 anos, pouco antes de Helena morrer. Há 6 meses decidi fazer mudança drástica na minha vida. A casa estava cheia de memórias. Cada cômodo me lembrava Helena. O quarto onde dormíamos, a cozinha onde ela preparava café da manhã, a varanda onde sentávamos nas tardes de domingo. Não aguentava mais. Falei com meu terapeuta sobre isso. Ele sugeriu que mudança de ambiente poderia ajudar no processo de luto. Às vezes, Alexandre, a gente precisa de espaço novo para construir vida nova. Não é esquecer o que passou, é abrir espaço para o que pode vir. Comecei a procurar propriedades rurais. Sempre quis ter uma fazenda, um lugar tranquilo para passar os fins de semana, talvez até me mudar definitivamente quando me aposentasse. Vi algumas opções perto de Ribeirão, mas nenhuma me agradou. Ou eram pequenas demais, ou estavam mal conservadas, ou tinham preços absurdos. Até que um corretor me mostrou fotos de uma fazenda em Minas Gerais, perto de Franca, a apenas 200 quilômetros de Ribeirão. Eram 150 alqueires, com casa-sede, 3 celeiros, cocheira, curral e uma represa. A propriedade estava abandonada há 10 anos, depois que o dono faleceu e os herdeiros brigaram na justiça. Finalmente resolveram vender para dividir o dinheiro. As fotos mostravam um lugar com potencial incrível. A casa-sede era antiga, de fazenda de café do início do século XX, com paredes grossas, janelas altas, alpendre amplo. Precisava de reforma, mas tinha estrutura sólida. Os celeiros também eram antigos, mas bem conservados. Dava para ver que a fazenda já tinha sido próspera. O preço era bom, muito abaixo do mercado, justamente pela situação jurídica complicada e pelo estado de abandono. 3.200.000 reais por 150 alqueires de terra boa, com nascentes, mata nativa, área plana para plantio. Era oportunidade rara. Fiz uma proposta de 3.100.000. Eles contra-ofereceram 3.150.000. Fechei negócio. Nem fui ver pessoalmente antes. Confiei nas fotos, no laudo do engenheiro, na palavra do corretor. Talvez estivesse precisando tanto de mudança que não quis arriscar perder a oportunidade pensando demais. A escritura foi assinada 3 semanas atrás. Recebi as chaves, os documentos e fiquei planejando quando iria conhecer pessoalmente a propriedade. Ricardo sugeriu que fôssemos juntos no fim de semana, mas eu disse que preferia ir sozinho primeiro, ter momento só meu, sem pressão, sem pressa. Ontem, sexta-feira, acordei decidido. Peguei a caminhonete, joguei uma mala com roupas para o fim de semana, avisei Ricardo que ia ficar fora até domingo e peguei a estrada. Era um pouco mais de 2 horas de viagem, estradas boas, trânsito tranquilo. Cheguei à fazenda por volta das 10 horas da manhã. O portão principal estava fechado com corrente e cadeado novo que o corretor tinha instalado. Abri, entrei com a caminhonete e fiquei alguns minutos só olhando. Era mais bonito pessoalmente do que nas fotos. Árvores enormes, pasto verde, o silêncio quebrado apenas por pássaros e pelo vento nas folhas. Dirigi até a casa-sede, estacionei na frente.
A casa estava fechada, janelas trancadas, mas em bom estado. Abri a porta principal, entrei, e o cheiro de casa velha, de madeira antiga e poeira, me envolveu. Não era ruim, era nostálgico, como entrar em museu ou na casa dos avós. Passei 1 hora explorando a casa. Tinha sala grande, com lareira de pedra, 3 quartos, cozinha espaçosa com fogão a lenha ainda inteiro, banheiro que precisava de reforma completa, e um escritório pequeno com estantes embutidas. Em todos os cômodos via potencial. Com reforma cuidadosa, aquela casa podia voltar a ser linda. Depois saí para ver o resto da propriedade. Caminhei até a represa que estava cheia, com peixes pulando na superfície. Subi em um morro de onde dava para ver quase toda a extensão da fazenda. Era minha. Tudo aquilo era meu. E pela primeira vez em 6 anos, senti algo parecido com esperança. Talvez pudesse reconstruir vida aqui, longe das memórias, longe da dor. Desci o morro e fui em direção aos celeiros. Eram 3 construções grandes, antigas, mas sólidas. O primeiro celeiro estava aberto, vazio, apenas com feno velho no chão e teias de aranha nos cantos. O segundo também estava aberto, também vazio, com uma janela quebrada que deixava a luz entrar em ângulo. Mas o terceiro celeiro estava fechado. Tinha cadeado novo na porta, reluzente, completamente fora de lugar em propriedade abandonada. Parei, olhei, tentei entender. Por que haveria cadeado novo? Quem colocou? O corretor não mencionou nada sobre isso. Tentei a chave que o corretor me deu, mas não era a chave desse cadeado. Tentei as outras chaves do molho, nenhuma serviu. Rodeei o celeiro procurando outra entrada. E encontrei uma janela lateral, pequena com vidro sujo, mas sem tranca. Limpei o vidro com a manga da camisa e olhei para dentro. Levei alguns segundos para meus olhos se ajustarem à penumbra. Mas quando se ajustaram, o que vi me fez recuar, tropeçar, quase cair. Havia móveis dentro do celeiro. Uma cama de solteiro, um armário pequeno, uma mesa, 2 cadeiras, uma estante com livros. Havia luz elétrica, uma lâmpada acesa pendurada no teto. Havia roupas penduradas em um varal improvisado. E havia uma pessoa. Uma mulher estava sentada na cadeira, de costas para a janela, com cabelo comprido, grisalho, amarrado em um rabo de cavalo baixo. Ela estava mexendo em algo na mesa. Não dava para ver o quê. Usava calça jeans, blusa branca de manga comprida e tênis. Meu primeiro pensamento foi invasor. Alguém descobriu que a fazenda estava vazia e se instalou ali. Mas o cadeado era novo, instalado de fora. Como alguém entraria e se trancaria? Não fazia sentido. Bati na janela. Com licença, esta é propriedade privada. Quem está aí? A mulher se levantou devagar, muito devagar, e começou a se virar. E quando vi o rosto dela, quando realmente vi, as pernas falharam. Era Helena, minha esposa, a mulher que eu tinha enterrado 6 anos atrás. Estava ali, viva, na minha frente, me olhando com expressão que era mistura de tristeza, alívio e algo mais que não consegui identificar. Ela se aproximou da janela, parou a meio metro de distância e disse através do vidro: "Oi, Alexandre. Sabia que você ia vir hoje. O corretor me avisou." Não consegui falar. Literalmente não consegui emitir som. Minha garganta estava fechada. Meu cérebro estava tentando processar o impossível. Helena estava morta. Eu vi o corpo. Eu segurei a mão dela no hospital. Eu escolhi a roupa do enterro. Eu paguei pela lápide. Eu visitei o túmulo dezenas de vezes. Como ela podia estar ali? "Você precisa entrar", ela disse. "Temos muito para conversar. Mas não pela janela. Dá a volta, a porta abre por dentro." Ela desapareceu da minha visão. E segundos depois ouvi o barulho do cadeado sendo aberto. Fui até a porta do celeiro em piloto automático, pernas se movendo sem comando consciente do cérebro. A porta se abriu, e lá estava ela, Helena. Mais velha, mais magra, com cabelo quase todo grisalho. Mas era ela. Era impossível não reconhecer os olhos, a forma do rosto, o jeito de ficar parada com o peso mais em uma perna que na outra.
Entre, por favor, ela disse. Sei que está em choque, mas preciso explicar tudo. E não podemos falar aqui fora. Ainda não é seguro. Entrei. O celeiro tinha sido transformado em pequeno apartamento improvisado. Havia cama, mesa, cadeiras, um fogão elétrico de uma boca, geladeira pequena, estante com livros, um notebook velho em cima da mesa e roupas organizadas no armário. Tinha até um ventilador de teto funcionando. Senta, ela disse apontando para uma das cadeiras. Sentei porque as pernas não me sustentavam mais. Ela sentou na outra cadeira na frente de mim e ficamos nos olhando em silêncio por tempo que pareceu infinito. Como? Consegui finalmente dizer. Como você está viva? Eu te vi no hospital, eu te enterrei. Não enterrou, ela disse calmamente. Enterrou um caixão vazio. O corpo que você viu no hospital não era eu. Era encenação, Alexandre. Muito bem feita, muito convincente, mas encenação. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Por que fingir que estava morta? Por que me deixar sofrer durante 6 anos achando que tinha perdido você? Para te proteger, ela disse. E havia lágrimas nos olhos dela agora. E para proteger Ricardo e Mariana. Porque se eu não tivesse desaparecido, todos nós estaríamos mortos de verdade. Mortos. Proteger de quê? De quem? Do seu irmão, ela disse. Do Rogério. E de outras pessoas envolvidas com ele. Alexandre, há 6 anos descobri coisas muito sérias, sobre operações ilegais usando a nossa empresa. E quando comecei a investigar mais fundo, quando juntei evidências suficientes para expor tudo, me tornei alvo. O acidente não foi acidente. Foi tentativa de homicídio. Eu estava ouvindo as palavras, mas não conseguia processar. Rogério, meu irmão, tentou matar Helena? O caminhão que me atingiu estava sendo dirigido por homem que Rogério contratou. Helena continuou. Só que o plano deu errado. Eu deveria ter morrido na hora, mas sobrevivi. Fui levada para o hospital e foi aí que pessoas que estavam me ajudando na investigação entraram em ação. Substituíram meu corpo por outro, falsificaram laudos médicos, encenaram a morte e me tiraram de lá. Que pessoas? Quem estava ajudando você? Um grupo de investigadores federais que estavam de olho no Rogério há anos. Eles sabiam que ele estava usando a distribuidora para lavar dinheiro, mas não tinham evidências suficientes. Quando me aproximei deles com o que tinha descoberto, vimos que poderíamos trabalhar juntos. Mas precisávamos de tempo, e para ter tempo, eu precisava desaparecer. E os nossos filhos? Ricardo e Mariana sabem disso? Helena hesitou antes de responder. Sabem. Eles sabem desde o começo. Tive que contar para eles logo depois da falsa morte, porque precisava que eles agissem normalmente perto de você. Se você soubesse, o Rogério ia perceber. Ele te conhece, Alexandre. Conhece cada reação sua. Se você soubesse que eu estava viva, ia demonstrar, mesmo sem querer. E isso colocaria todos em perigo. Levantei da cadeira tão rápido que ela tombou para trás. Você está me dizendo que nossos filhos sabem há 6 anos que você está viva? Que eles me viram sofrendo, chorando, me destruindo e não disseram nada? Eu pedi para eles não contarem. Helena disse também se levantando. Pedi, Alexandre, implorei, porque se você soubesse o Rogério ia perceber. E tudo que construímos, todas as evidências que juntamos, tudo ia desmoronar. E pior, ele podia te eliminar também. Me eliminar? O Rogério é meu irmão. Crescemos juntos. Construí empresa com ele. Como você pode achar que ele me faria mal? Porque ele já tentou, Helena disse. 3 meses atrás, quando você começou a revisar documentos antigos, quando começou a fazer perguntas sobre fornecedores, o Rogério começou a planejar um acidente para você. Um acidente que pareceria natural. Um infarto, talvez, ou um acidente de carro. Temos gravações dele conversando com as mesmas pessoas que contratou para me eliminar. Sentei de novo, não na cadeira, no chão mesmo, porque as pernas simplesmente cederam. Isso não podia ser real. Não podia estar acontecendo. Helena se ajoelhou na minha frente, segurou meu rosto com as 2 mãos. Eu sei que é muito. Sei que parece loucura.
Mas Alexandre, escuta, por favor. Esses 6 anos foram um inferno para mim também. Cada dia longe de você, sabendo que você estava sofrendo, que nossos filhos estavam sofrendo, foi tortura. Mas era a única forma de manter todos vivos. Por que agora? Perguntei. Por que se revelar agora? Porque está na hora. Porque temos tudo o que precisamos. Documentos, gravações, testemunhas, tudo. Na segunda-feira, a Polícia Federal vai deflagrar a operação. Vão prender o Rogério e outras 17 pessoas envolvidas no esquema. E você, Alexandre, você vai ser considerado vítima, não cúmplice. Mas para isso, precisava te contar antes. Precisava que você soubesse a verdade. E a fazenda? Por que justamente aqui? Porque eu organizei a venda, Helena disse. Trabalhei com o corretor, com os herdeiros, para garantir que você comprasse esta propriedade. Precisava de lugar seguro, isolado, onde pudéssemos nos encontrar sem o Rogério saber. Ele não sabe que você comprou esta fazenda, ainda não. Fiquei sentado no chão do celeiro, tentando processar tudo. Minha esposa estava viva. Meu irmão era criminoso que tentou matar ela e agora aparentemente queria me matar também. Meus filhos sabiam de tudo e mentiram para mim durante 6 anos. Minha vida inteira era mentira. Mostre, eu disse finalmente. Mostre as evidências, tudo. Quero ver com meus próprios olhos antes de acreditar em qualquer coisa disso. Helena assentiu. Foi até a mesa, pegou o notebook e voltou. Sentou-se no chão ao meu lado e abriu o computador. Passou a próxima hora me mostrando documentos, planilhas, gravações de áudio, fotos de reuniões, tudo meticulosamente organizado. Havia contratos falsos com fornecedores fantasmas. Havia notas fiscais frias. Havia transferências bancárias para empresas de fachada. Havia gravações de Rogério conversando com pessoas sobre limpar dinheiro, sobre resolver problemas, sobre eliminar riscos. Em uma das gravações de 3 meses atrás, ouvi Rogério dizendo: "O Alexandre está começando a fazer perguntas. Está revisando coisas antigas. Se continuar assim, vai descobrir tudo. Precisamos resolver isso antes que vire problema maior. Da mesma forma que resolvemos com a Helena." Meu estômago revirou. Tive que correr para fora do celeiro e vomitar atrás das árvores. Rogério, meu irmão. O mesmo irmão com quem brinquei quando crianças, com quem dividi quarto por 15 anos, com quem construí empresa, com quem passei natais e aniversários. Ele tinha tentado matar minha esposa. E agora estava planejando me matar. Helena veio atrás de mim, trouxe água. Sentamos no chão encostados na parede externa do celeiro, em silêncio. O sol estava começando a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Os nossos filhos, eu disse. Onde eles estão? Quando posso vê-los? Eles virão amanhã cedo, Helena respondeu. Já avisei que você descobriu. Eles estão a caminho. Ricardo está saindo de Ribeirão agora. Mariana vai dormir na casa do Ricardo essa noite e vem com ele. E o que eu faço quando voltar? Tenho que fingir que está tudo normal perto do Rogério. Só até segunda-feira. Só mais 2 dias. Na segunda de manhã a operação acontece. Você vai estar no escritório como sempre. Agentes vão chegar, vão prender o Rogério, vão apreender documentos, computadores, tudo. E vão te levar para prestar depoimento. Mas como testemunha, não como suspeito. E depois? O que acontece com você? Como explica que esteve morta durante 6 anos? Vou sair da proteção. Vou me apresentar oficialmente. Haverá coletiva de imprensa explicando que minha morte foi forjada como parte de investigação de segurança nacional. Vai ser escândalo enorme, mas vai passar. E finalmente, Alexandre, finalmente poderemos ter vida normal de novo. Ou algo parecido com normal. Olhei para ela, para essa mulher que foi minha esposa por 25 anos, que me deu 2 filhos, que construiu vida comigo. Ela estava diferente, mais velha, marcada pelos anos de esconderijo. Mas ainda era Helena. Ainda tinha os mesmos olhos, o mesmo jeito de franzir a testa quando estava preocupada. Você me amou? Perguntei. Durante todo esse tempo, separada, escondida, você ainda me amou? Nunca parei.
ela disse, e havia convicção absoluta na voz. Cada dia foi sofrimento. Cada vez que via foto sua nas redes sociais, cada vez que Mariana me contava como você estava, cada vez que Ricardo dizia que você estava pior, meu coração partia um pouco mais, mas tinha que aguentar, porque te amar significava te proteger. Mesmo que você não soubesse, mesmo que doesse. Passamos a noite conversando. Helena me contou detalhes de como descobriu o esquema. Começou há 7 anos, quando notou inconsistências pequenas nos relatórios financeiros que ela revisava. Pagamentos que não batiam com os valores de mercado, fornecedores que não tinham sede física verificável, transferências bancárias em horários estranhos. No começo, pensou que fossem erros de digitação ou desorganização do departamento contábil. Mas quanto mais investigava, mais padrões encontrava. Sempre os mesmos fornecedores fantasmas, sempre valores altos, sempre aprovados pelo Rogério pessoalmente. Ela começou a fazer anotações discretas, a guardar cópias de documentos, a tirar fotos de telas de computador quando ninguém estava olhando. Durante meses montou quebra-cabeça que revelava operação sofisticada, de lavagem de dinheiro. Rogério recebia dinheiro de origem criminosa, emitia notas fiscais frias através de empresas fantasmas e fazia parecer que eram fornecimentos legítimos para a distribuidora. O dinheiro sujo entrava limpo, passava pela contabilidade da empresa e saía blanqueado. Parte ficava com Rogério, parte voltava para os criminosos, agora com aparência de legalidade. Era engenhoso, bem estruturado, e funcionava há pelo menos 6 anos antes de Helena descobrir. Quando juntou evidências suficientes, ela não sabia o que fazer. Ir à polícia? E se houvesse policiais corruptos envolvidos? Contar para mim? Mas eu assinava documentos que Rogério me apresentava. Confiava nele cegamente. Seria muito choque. Eu poderia reagir mal. Confrontar Rogério antes de ter proteção adequada. Foi quando um contador que trabalhava na distribuidora procurou Helena. Seu nome era Mauro. Tinha 40 e poucos anos. Trabalhava ali há 8 anos. Ele também tinha notado irregularidades, mas tinha medo de falar. Quando percebeu que Helena estava investigando, decidiu confiar nela. Mauro tinha contatos com auditores da Receita Federal que estavam investigando movimentações suspeitas em várias empresas da região. Através dele, Helena conseguiu falar com agentes federais que já tinham o Rogério no radar, mas não tinham evidências concretas suficientes para agir. Juntos, Helena e os investigadores federais montaram estratégia. Ela continuaria investigando internamente, documentando tudo, enquanto eles investigavam externamente, rastreando as empresas fantasmas, identificando os criminosos por trás do dinheiro sujo. Mas Rogério percebeu. Não sabemos exatamente como. Talvez tenha notado que Helena fazia perguntas demais, ou que acessava arquivos que não deveria. Talvez alguém tenha visto ela tirando fotos de documentos. De qualquer forma, ele descobriu que estava sendo investigada. Foi quando organizou o acidente. Contratou um homem através de intermediários. Pagou R$50 mil para que eliminasse Helena de forma que parecesse acidente de trânsito. O homem esperou o momento certo, seguiu Helena na estrada, e quando teve oportunidade, fez o caminhão invadir a pista e atingir o carro dela. Helena sobreviveu por sorte, porque desviou no último segundo. O impacto foi lateral, não frontal. Mesmo assim, os ferimentos foram graves. Ela foi levada ao hospital em estado crítico. Realmente esteve à beira da morte durante os primeiros 2 dias. Foi quando os agentes federais que trabalhavam com ela decidiram agir. Se Rogério descobrisse que ela tinha sobrevivido, tentaria de novo. Talvez desta vez com sucesso. A única forma de protegê-la e de continuar a investigação era fazer todo mundo, incluindo Rogério, acreditar que ela tinha morrido. Substituíram o corpo de Helena por outro, de mulher não identificada que tinha morrido em acidente semelhante em outra cidade. A mulher tinha idade parecida, tipo físico parecido. Com os ferimentos do acidente e inchaço no rosto,
Seria difícil para mim notar diferença, especialmente em estado de choque. Falsificaram laudos médicos, convenceram o médico a declarar morte encefálica e depois óbito. O médico era colaborador da Polícia Federal. Tinha ajudado em operações parecidas antes. Sabiam que era moralmente questionável, que causaria sofrimento imenso à família, mas consideraram necessário para proteger Helena e para garantir sucesso da investigação. Helena foi transferida secretamente para hospital em outra cidade, onde se recuperou durante 3 meses. Quando teve alta, foi levada para a casa de proteção em cidade pequena no interior de Goiás. Passou 2 anos lá, isolada, sem contato com ninguém, exceto os agentes que coordenavam a investigação. Foram os 2 anos mais difíceis da vida dela, sozinha, sem poder sair, sem poder falar com os filhos, sem poder ver a mim. Apenas 4 paredes, livros e televisão. Ela disse que pensou em desistir 1000 vezes, em revelar que estava viva, em acabar com aquela tortura. Mas sempre lembrava que desistir significava colocar todos em perigo. Depois de 2 anos, quando a investigação avançou o suficiente e o risco diminuiu, permitiram que ela contatasse Ricardo e Mariana. A reunião foi em lugar seguro, com agentes presentes. Ricardo e Mariana tinham 23 e 20 anos na época. Imagina o choque de descobrir que a mãe, que enterraram 2 anos antes, estava viva. Helena me contou que Ricardo reagiu com raiva no início. Gritou, chorou. Perguntou como ela podia fazer aquilo, deixar eles acreditarem que estava morta. Mas quando Helena explicou tudo, quando mostrou as evidências contra Rogério, quando explicou que era para proteger todos, especialmente a mim, Ricardo entendeu. Mariana foi diferente. Desmoronou, abraçou Helena e não quis soltar. Chorou durante horas, mas também entendeu. E ambos concordaram em manter segredo, em continuar fingindo que a mãe estava morta, porque agora sabiam que era questão de vida ou morte. Durante os 4 anos seguintes, Helena se mudou várias vezes. Ficou 6 meses em Goiás, depois 1 ano no Mato Grosso do Sul. Depois voltou para Minas Gerais, sempre em cidades pequenas, sempre em casas isoladas, sempre com identidade falsa. Ricardo e Mariana a visitavam a cada 2 ou 3 meses, sempre tomando cuidado para não serem seguidos. A investigação avançava lentamente, mas com firmeza. Os agentes federais identificaram todos os envolvidos no esquema. Não era apenas Rogério. Havia outras 10 empresas participando da lavagem, 3 contadores facilitando as operações, 4 empresários fornecendo empresas de fachada e conexões com facção criminosa que atuava no tráfico de drogas e contrabando. O total lavado nos últimos 7 anos chegava perto de 80 milhões de reais. Desses, aproximadamente 22 milhões passaram pela nossa distribuidora. Isso significava que eu, sem saber, sem querer, tinha sido cúmplice de crime grave. Minha assinatura estava em contratos. Minha empresa foi instrumento do crime. Quando Helena me explicou isso, sentei com a cabeça entre as mãos, sentindo o peso da verdade. Mesmo não sabendo, mesmo sendo enganado, eu fazia parte daquilo. Minha reputação, construída durante 40 anos de trabalho honesto, seria manchada. As pessoas iam perguntar como eu não percebi, iam questionar se realmente não sabia, iam duvidar da minha inocência. Por isso os agentes fizeram questão de documentar que você era vítima, Helena explicou. Tem gravações do Rogério dizendo explicitamente que te mantinha no escuro, que te fazia assinar documentos sem ler, que te manipulava usando a confiança de irmão. Isso te protege legalmente. Mas legalmente protegido não significava emocionalmente preparado. Como eu voltaria para casa, para o escritório, e olharia para Rogério sabendo de tudo isso? Como agiria normalmente durante 2 dias inteiros, esperando a segunda-feira chegar? Você é forte, Helena disse. Sempre foi. Mesmo quando pensou que estava fraco, quando achava que não aguentava mais depois que eu morri, você continuou. Levantou todo dia, foi trabalhar, cuidou dos negócios. Essa força ainda está em você, Alexandre.
Só precisa usá-la mais alguns dias. Ficamos conversando até quase meia-noite. Helena preparou café no fogão elétrico. Encontrou biscoitos em uma lata. Comemos sentados à mesa, como fazíamos antigamente em casa, e por alguns momentos quase consegui fingir que aqueles 6 anos não tinham acontecido, que éramos apenas marido e mulher conversando depois de dia longo. Mas a realidade sempre voltava. Ela estava escondida em celeiro de fazenda que eu acabara de comprar. Nosso casamento constava como encerrado pela morte. Nossos filhos tinham carregado segredo terrível durante anos, e meu irmão era criminoso que tinha tentado matar minha esposa. Onde você vai dormir? Helena perguntou quando o cansaço começou a pesar. A casa Sid não tem cama ainda, não tem nada. Tem colchão velho em um dos quartos, eu disse. Vi quando explorei hoje de manhã. Dá para passar a noite. Você pode ficar aqui, ela ofereceu. A cama é de solteiro, mas é confortável. Eu durmo na cadeira, não tem problema. Não, eu disse. Preciso de espaço. Preciso processar tudo isso sozinho. Mas amanhã, quando Ricardo e Mariana chegarem, a gente conversa. Os 3, os 4 juntos, como família. Preciso ouvir deles porque fizeram o que fizeram. Preciso entender. Helena assentiu. Eles vão estar aqui às 7 da manhã. Saíram de Ribeirão agora há pouco. Vão dormir em hotel no caminho. Saí do celeiro, caminhei até a casa sede, subi até o quarto onde tinha visto o colchão. Era quarto grande, com janela para o pasto. A lua iluminava tudo com luz prateada. Deitei no colchão ainda de roupa e fiquei olhando para o teto. Não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos via cenas se repetindo. Helena no hospital, imóvel, conectada a máquinas. O caixão sendo baixado na cova. Ricardo e Mariana chorando no velório. Rogério me abraçando, dizendo que estávamos juntos naquilo, que era nós contra o mundo. Tudo mentira, tudo encenação. Às 6 da manhã, levantei, lavei o rosto na torneira externa da casa e caminhei até o celeiro. Helena já estava acordada, preparando o café. Quando me viu, sorriu. E aquele sorriso era tão familiar, tão parte da minha vida por tantos anos, que quase desmoronei ali mesmo. Conseguiu dormir? Ela perguntou. Não. Você? Também não. Mas não importa. Hoje é dia importante. Tomamos café juntos, em silêncio. Às 7h15, ouvimos barulho de carro se aproximando. Saímos do celeiro e vimos o carro de Ricardo estacionando perto da casa sede. Ele e Mariana saíram do carro e ficaram parados, me olhando. Ricardo tinha 29 anos agora. Era alto como eu, tinha meu jeito de andar, mas o rosto era da Helena. Mariana tinha 26, pequena, delicada, com cabelo comprido que balançava ao vento. Meus filhos que mentiram para mim durante 6 anos. Caminhamos um para o outro devagar. Quando chegamos perto, Mariana correu e me abraçou chorando. Pai, me desculpa tanto, eu não queria mentir. Eu queria te contar 1000 vezes, mas não podia. A mãe disse que não podia. Abracei ela de volta. Depois Ricardo se juntou ao abraço. E ficamos os 3 ali, abraçados, chorando. Helena ficou alguns metros atrás, observando, também chorando. Vamos conversar, eu disse finalmente. Precisamos conversar sobre tudo, sem mentiras dessa vez, sem segredos. Só verdade, mesmo que doa. Entramos no celeiro, todos os 4. Sentamos, Ricardo e Mariana nas cadeiras, Helena e eu na cama. E durante as próximas 3 horas conversamos. Eles me contaram como foi descobrir que a mãe estava viva, como foi carregar aquele segredo, como foi me ver sofrendo e não poder fazer nada. Ricardo me contou que quase me revelou tudo pelo menos 10 vezes. Uma vez estava no meu escritório, me vendo olhar para a foto da Helena na mesa, com olhos tão tristes que parecia que você ia se partir. Ricardo disse. Quase falei ali mesmo. Quase disse. Pai, ela está viva. Para de sofrer. Mas lembrei do que a mãe tinha explicado, que se você soubesse, o tio Rogério ia perceber, e aí todos estaríamos em perigo. Mariana foi mais pragmática na explicação. Pai, foi escolha impossível. Revelar e colocar todo mundo em risco, incluindo você, ou manter segredo e deixar você sofrer.
Não havia opção boa. Mas escolhemos te manter vivo, mesmo que isso significasse te ver infeliz. Helena complementou. E eu nunca vou me perdoar por isso. Nunca. Mas faria de novo, porque te amo demais para deixar que te machucassem. Fiquei em silêncio por longo tempo, processando. Parte de mim entendia, racionalmente. Outra parte estava com raiva, magoada, traída. Mas no fundo, lá no fundo, sabia que eles fizeram o que acharam certo, o que acharam necessário. Amanhã é segunda-feira, eu disse. Amanhã o Rogério é preso. O que acontece depois? Com a empresa, com a nossa família, com tudo? Ricardo respondeu. A Polícia Federal vai apreender documentos, computadores, vai congelar contas temporariamente. Você vai precisar provar que não sabia de nada, mas as evidências estão todas organizadas para isso. Depois de alguns meses, quando ficar comprovado que você foi vítima, não cúmplice, as coisas voltam ao normal. Mais ou menos. E a empresa, a distribuidora, vai sofrer, Ricardo admitiu. Clientes vão ficar desconfiados, fornecedores vão questionar, vai ser difícil. Mas a empresa é sólida, tem reputação de décadas. Se a gente trabalhar direito com transparência total, mostrando que foi o Rogério sozinho que você não sabia, podemos salvar. E se não pudermos, se a empresa afundar? Então recomeçamos, Helena disse. Já fizemos uma vez, podemos fazer de novo. Você tinha 25 anos quando abriu a primeira loja. Agora tem 63, tem experiência, tem contatos, tem esta fazenda. Não vai ser fácil, mas vamos conseguir. Passamos o resto do sábado juntos na fazenda, os 4. Caminhamos pela propriedade, planejamos reformas, falamos sobre futuro. Por momentos, quase conseguimos fingir que éramos família normal fazendo passeio de fim de semana. Ricardo sugeriu transformar a fazenda em pousada rural. Tem potencial incrível, pai. Com reforma na casa-sede, com os celeiros convertidos em chalés, com a represa para a pesca esportiva, pode ser negócio lucrativo. Era jeito dele de me ajudar a pensar em futuro, em possibilidades além da crise que vinha. Mariana queria cavalos. Sempre quis aprender a andar a cavalo, pai. Aqui seria lugar perfeito. Podemos comprar 2 ou 3. Eu venho nos fins de semana para cuidar deles. Era jeito dela de me dizer que não ia me abandonar, que estaríamos juntos. Helena ficava mais quieta, observando as interações, sorrindo quando eu olhava para ela. Eu ainda não sabia como me sentia em relação a ela. Amor, raiva, gratidão, mágoa, tudo misturado, tudo ao mesmo tempo. No final da tarde, Ricardo e Mariana precisaram voltar. Ricardo tinha compromisso de trabalho na segunda cedo. Mariana tinha pacientes agendados. Nos despedimos com abraços longos. Pai, vai dar certo, Ricardo disse. Confie na gente, confie no plano. Fiquei sozinho com Helena novamente. Sentamos no alpendre da casa-sede, vendo o sol descer. Você vai voltar para Ribeirão hoje à noite? Ela perguntou. Vou. Preciso estar em casa, agir normal, como se esse fim de semana tivesse sido só passeio para conhecer a fazenda. E amanhã no escritório? Vou agir como sempre. Chegar às 8, cumprimentar o Rogério, revisar relatórios, fingir que está tudo bem. Você consegue? Não sei, mas vou tentar. Helena ficou em silêncio por momento. Depois disse: Alexandre, eu sei que está com raiva, confuso, magoado. Sei que vai levar tempo para processar tudo, para decidir se consegue me perdoar. Mas quero que saiba uma coisa. Esses 6 anos foram um inferno para mim. Cada dia longe de você. Cada noite dormindo sozinha sabendo que você também estava sozinho. Cada vez que via foto sua e via a tristeza nos seus olhos, me destruía um pouco mais. Então por que não me contou antes? Perguntei. Por que esperou tanto? Porque a investigação precisava de tempo. Porque identificar todos os envolvidos, juntar evidências suficientes, garantir que ninguém escaparia, levou 6 anos. E porque em qualquer momento antes de agora revelar que eu estava viva, colocaria você em perigo mortal. O Rogério teria agido, teria te eliminado antes que pudesse reagir. E agora? Agora não estou em perigo? Agora você está protegido.
Tem agentes da Polícia Federal te vigiando 24 horas, sem você saber. Desde sexta-feira de manhã, quando saiu de casa para vir aqui, tem carro seguindo você a distância segura. Se o Rogério tentar qualquer coisa, vão intervir imediatamente. Isso me assustou mais ainda. Quer dizer que estou sendo vigiado sem saber? Para sua proteção, Helena insistiu. E só até segunda-feira. Depois da prisão não vai mais precisar. Fiquei mais um pouco, mas quando começou a escurecer, precisei ir. Abracei Helena na porta do celeiro. Foi abraço estranho, mecânico no início, mas ela se agarrou a mim com força que falava de 6 anos de saudade, e eu me peguei retribuindo com mesma intensidade. A gente se vê em breve, ela disse. Quando tudo isso acabar, quando o Rogério estiver preso, quando eu puder sair da proteção, a gente conversa com calma sobre nós, sobre o que ainda existe entre a gente. Dirigi de volta para Ribeirão em estado de piloto automático. A cada momento checava o retrovisor, procurando o carro que supostamente me seguia, mas não via nada suspeito. Ou os agentes eram muito bons, ou Helena estava mentindo para me tranquilizar. Não sabia qual opção era pior. Cheguei em casa perto das 9 da noite. A casa estava escura, vazia, como sempre estava. Mas agora sabia que Helena não estava morta, que ela existia em algum lugar, e aquilo mudava tudo. A casa não era mais túmulo de memórias, era apenas casa vazia esperando ser preenchida de novo. Não consegui dormir aquela noite também. Fiquei virando na cama, ensaiando mentalmente como agiria no dia seguinte. Cumprimentar Rogério normalmente. Perguntar sobre o fim de semana dele. Discutir projetos, revisar números, assinar documentos se necessário. Tudo normal. Tudo como sempre foi. Mas como fingir normalidade quando sabia que estava olhando para homem que tentou matar minha esposa? Homem que agora planejava me matar também? Meu irmão, minha própria carne e sangue capaz de tamanha traição? Às 6 da manhã levantei. Tomei banho longo, fiz barba com cuidado, vesti roupa de trabalho, terno cinza, camisa branca, gravata azul marinho. A armadura do empresário sério, respeitável. Tomei café sozinho na cozinha, lendo o jornal sem absorver nada do que estava escrito. Às 7h30, saí de casa. Escritório da distribuidora ficava a 15 minutos de carro. Cheguei às 8h menos 10. Estacionei na vaga reservada com meu nome. O prédio era simples. 2 andares, com almoxarifado nos fundos e estacionamento para caminhões ao lado. Entrei, cumprimentei a recepcionista, Dona Lourdes, que trabalhava ali há 12 anos. Bom dia, seu Alexandre. Fim de semana bom? Bom, Dona Lourdes, fui conhecer a fazenda que comprei. Ah, é? E como é? Bonita. Precisa de reforma, mas tem potencial. Conversa normal, rotineira, enquanto por dentro meu estômago estava revirado. Subi para o 2º andar, onde ficavam os escritórios administrativos. Minha sala era no final do corredor, a do Rogério ao lado. Passei pela sala dele, a porta estava fechada. Ainda não tinha chegado. Entrei na minha sala, liguei o computador, comecei a revisar e-mails. Concentração zero. Apenas olhando para a tela sem ler. Às 8h20, ouvi passos no corredor. Porta da sala do Rogério abrindo, fechando. Ele tinha chegado. Esperei 10 minutos para não parecer ansioso. Depois levantei e fui até a sala dele. Bati na porta e ele disse: "Entra." Entrei. Rogério estava sentado atrás da mesa, olhando para o computador. Tinha 59 anos, 3 anos mais novo que eu. Cabelo grisalho, bem cortado, óculos de grau, rosto bronzeado de quem joga tênis todo sábado. Meu irmão, tão familiar, tão parte da minha vida inteira. "E aí, Alexandre? Como foi o fim de semana?" Ele perguntou sem tirar os olhos da tela. "Bom, fui conhecer a fazenda." "Ah, é? E como é? Vale a pena?" "Vale. Lugar bonito, tranquilo. Vou começar as reformas mês que vem." "Ótimo. Você merece um lugar assim para descansar e esquecer os problemas." Esquecer os problemas. Se ele soubesse que o maior problema estava ali, na frente dele, fingindo normalidade. "Rogério, aqueles contratos que você mencionou semana passada, os fornecedores novos de cimento, você já fechou?"
Ele finalmente olhou para mim. Já. Assinei sexta-feira. Preço bom, condições ótimas. Vai melhorar nossa margem em pelo menos 8%. Você assinou sem eu revisar? Alexandre, a gente já conversou sobre isso. Você está distraído há meses. Desde que começou a procurar fazenda. Desde que decidiu fazer mudança na vida. Deixe eu cuidar dessas coisas operacionais. Você foca no estratégico. Era exatamente o que Helena tinha dito. Rogério me afastando das operações, me fazendo assinar coisas sem revisar, tomando controle cada vez maior. E eu deixei, porque confiava nele, porque achava que estava me ajudando. Eu quero revisar, insisti. Todos os contratos novos, todos os fornecedores dos últimos 6 meses. Quero entender para onde está indo o dinheiro. Vi tensão passar pelo rosto dele, rápida, quase imperceptível. Por quê? Está desconfiando de alguma coisa? Não estou desconfiando. Estou sendo responsável. É minha empresa também. Preciso saber o que está acontecendo. Rogério recostou na cadeira, cruzou os braços. Tá bom. Vou pedir para a contabilidade preparar relatório completo. Vai estar pronto até quarta-feira. Quero até amanhã. Amanhã, Alexandre, são centenas de contratos, não dá para fazer isso de um dia para o outro. Então, pede para a equipe fazer hora extra. Pago quanto for necessário. Quero até amanhã. Vi raiva nos olhos dele agora, não disfarçada. Aconteceu alguma coisa nesse fim de semana? Você está diferente. Não aconteceu nada. Só estou percebendo que deixei as coisas muito soltas. Confiei demais. E agora quero retomar controle. Problema? Nenhum problema, ele disse. Mas o tom era frio. Você é o sócio majoritário. Se quer revisar tudo, vai revisar. Mas espero que não estrague parceria de anos por paranoia boba. Saí da sala dele tremendo. Não de medo, de raiva contida. Queria gritar, queria confrontar, queria socar a mesa e dizer tudo o que sabia. Mas me controlei. Apenas mais algumas horas. Na manhã seguinte seria o fim. Passei o resto do dia fazendo tarefas mecânicas. Atendi fornecedores, respondi e-mails, revisei planilhas sem prestar atenção real. Às 3 da tarde, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhor Alexandre? Aqui é agente Cardoso da Polícia Federal. Só estou ligando para confirmar que está tudo certo, que não houve nenhuma intercorrência hoje. Está tudo certo. Ótimo. Amanhã às 9 da manhã, estaremos aí. Mantenha sua rotina normal. Chegue ao escritório no horário de sempre. Quando chegarmos, pediremos que permaneça em sua sala. Vamos prender o Rogério e outros envolvidos, apreender documentos, e depois conversaremos com o senhor formalmente. Entendido. Senhor Alexandre, sei que está sendo difícil, mas está fazendo a coisa certa. Amanhã, tudo estará resolvido. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede do escritório. Tudo estaria resolvido. Rogério preso, Helena livre, a verdade exposta. Mas e depois? Como seria viver com tudo isso? Saí do escritório às 6 da tarde, como sempre. Rogério já tinha ido embora, o que era incomum. Normalmente ficava até mais tarde. Talvez estivesse desconfiado, talvez estivesse planejando algo. Não sabia, e tentei não pensar. Voltei para casa, esquentei marmita que tinha comprado no caminho, comi sem sentir gosto. Liguei a televisão, assisti notícias sem prestar atenção. Às 9 da noite, meu celular tocou. Era Mariana. Pai, como você está? Bem, ou tão bem quanto possível. Amanhã é o dia. Eu sei. Pai, eu e o Ricardo vamos estar com você. Assim que você puder sair do escritório, a gente te encontra. Não vai estar sozinho nisso, tá bom? Obrigado, filha. Eu te amo, pai. Sempre amei. Mesmo quando menti, mesmo quando não podia contar a verdade, sempre te amei. Eu sei. Eu também te amo. Desliguei e percebi que estava chorando. Não de tristeza, de alívio. Depois de 6 anos de solidão, de dor, de confusão, finalmente teria respostas. Finalmente saberia toda a verdade. E finalmente talvez poderia começar a reconstruir. Tentei dormir, mas era impossível. Às 4 da manhã, desisti. Levantei, fiz café forte,
Sentei na varanda dos fundos vendo o céu ainda escuro. Lembrei de todas as vezes que sentei ali com Helena, planejando o futuro, conversando sobre os filhos, sobre os negócios, sobre a vida. Ela sempre dizia que eu me preocupava demais, que precisava confiar mais que as coisas dariam certo. Alexandre, você não controla tudo. Às vezes só precisa ter fé e deixar a vida acontecer. Agora ela estava viva, escondida há 6 anos, tendo arquitetado plano elaborado para proteger família e expor criminosos. Talvez ela tivesse mais controle do que eu imaginava. Às 7 da manhã, me arrumei. Mesmo terno cinza. Mesma camisa branca. Armadura do empresário. Cheguei ao escritório às 8:15. Dona Lourdes ainda não tinha chegado. O prédio estava silencioso. Subi para minha sala, liguei o computador e esperei. Às 8:10, Rogério chegou. Ouvi os passos dele no corredor, a porta da sala abrindo. Música baixa ligando como ele sempre fazia. Rotina normal de segunda-feira, exceto que nada era normal. Às 8:55, meu celular vibrou. Mensagem do agente Cardoso. 5 minutos, fique na sua sala. Meu coração acelerou. Respirei fundo, tentando me acalmar. Eram apenas 5 minutos. 5 minutos para o fim de 6 anos de mentiras. Às 9 horas em ponto, ouvi barulho de carros chegando rápido no estacionamento. Passos apressados na escada. Vozes autoritárias. Polícia Federal! Ninguém sai do prédio! Levantei e fui até a porta da minha sala. Abri levemente e olhei para o corredor. Havia pelo menos 10 agentes federais, todos com coletes, alguns armados. 2 foram direto para a sala do Rogério. Ouvi a voz de um deles. Rogério Barbosa está preso por formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tentativa de homicídio. Tem direito de permanecer em silêncio. Ouvi a voz do Rogério alterada. O quê? Isso é absurdo. Eu não fiz nada. Alexandre! Ele gritou meu nome, mas não respondi. Fiquei parado na porta da minha sala, vendo eles colocarem algemas nele, tirarem ele da sala. Quando passou por mim no corredor, escoltado por 2 agentes, Rogério me olhou nos olhos. Havia raiva ali, mas também desespero, confusão. E algo que talvez fosse traição. Como se eu tivesse traído ele e não o contrário. Alexandre, faz alguma coisa. Liga para o advogado. Isso é engano. Ele gritava enquanto era levado escada abaixo. Não disse nada. Apenas observei meu irmão ser levado, algemado, destruído. O agente Cardoso se aproximou de mim. Era homem de uns 45 anos, cabelo curto, postura militar. Senhor Alexandre, pode vir comigo, por favor? Precisamos conversar. Fui levado para a sala de reuniões no primeiro andar. Havia outros 3 agentes lá, com notebooks e pastas cheias de documentos. Durante as próximas 4 horas, fui interrogado formalmente. Contei tudo o que sabia, ou melhor, tudo o que não sabia. Assinei documento atestando que não tinha conhecimento das operações ilegais, que confiava no irmão, que ele aproveitou dessa confiança para usar empresa em esquema criminoso. Mostrei minha surpresa genuína quando me revelaram detalhes. Os 80 milhões lavados, as conexões com facção criminosa, os outros empresários envolvidos. E, finalmente, o que mais me chocou, a tentativa de homicídio contra a Helena e o plano para me eliminar também. Temos gravações, agente Cardoso explicou, do Rogério conversando com o executor. O mesmo homem que causou o acidente da sua esposa recebeu ordem 3 meses atrás, para arquitetar acidente para o senhor também. Aparentemente, o senhor começou a fazer perguntas demais, a revisar documentos, e isso assustou o Rogério. Ele realmente ia me matar, eu disse, mais para mim mesmo do que para eles. Meu próprio irmão ia me matar. Ia. Agente Cardoso confirmou. Mas felizmente, estávamos monitorando. Quando interceptamos as conversas sobre eliminar você, aceleramos a operação. Não poderíamos deixar passar de hoje. E minha esposa, Helena? Quando ela pode sair da proteção? Hoje mesmo. Já foi avisada que a operação foi bem sucedida. Haverá coletiva de imprensa amanhã de manhã, onde explicaremos que a morte dela foi encenada como parte de investigação de segurança nacional. Vai gerar manchetes,
Vai haver questionamentos éticos, mas é a verdade. Às 2 da tarde fui liberado. Ricardo e Mariana estavam esperando no estacionamento. Assim que me viram, correram e me abraçaram. Pai, acabou, Ricardo disse. Finalmente acabou. Fomos para casa, os 3 juntos. Sentamos na sala, a mesma sala onde tantas vezes sentamos como família, e conversamos. Conversamos sobre os 6 anos, sobre como foi difícil para cada um, sobre o alívio que sentíamos agora. E agora? Perguntei. O que acontece com a empresa? Já conversei com os advogados, Ricardo disse. A distribuidora vai ficar sob intervenção temporária enquanto investigam todos os contratos e transações. Deve levar uns 6 meses. Depois, se ficar comprovado que você não tinha envolvimento, devolvem o controle total. Mas vai ser difícil, pai. Clientes vão ter medo, fornecedores vão hesitar, a reputação vai sofrer. Então talvez seja a hora de fechar, eu disse. Vender o que dá para vender, liquidar o resto e começar algo novo. A fazenda, Mariana sugeriu. A ideia da pousada rural que o Ricardo teve. Pode ser recomeço bom, limpo, longe de tudo isso. A ideia tinha apelo. Recomeçar na fazenda, longe de Ribeirão, longe das memórias ruins, longe do escândalo que certamente viria. Construir algo novo com minhas próprias mãos, como fiz quando tinha 25 anos. E sua mãe? Perguntei. Quando vou vê-la de novo? Ela vai vir aqui amanhã à noite, Mariana disse. Depois da coletiva de imprensa. A Polícia Federal vai escoltar ela, vai garantir segurança, e ela vai poder voltar para casa. Para esta casa, se você quiser. Eu não sei o que quero, admiti. Parte de mim quer abraçá-la e nunca mais soltar. Outra parte ainda está com raiva, magoada pelos 6 anos perdidos. Não sei se consigo simplesmente voltar a ser marido e mulher como se nada tivesse acontecido. Ninguém está pedindo isso, Ricardo disse. Vocês podem reconstruir devagar no tempo de vocês, ou podem decidir que o casamento acabou, que 6 anos foram tempo demais. Mas pelo menos agora, podem decidir com verdade entre vocês, sem mentiras, sem segredos. Eles ficaram até o final da tarde, mas eventualmente precisaram ir. Ricardo tinha que resolver coisas do trabalho. Mariana tinha plantão no consultório no dia seguinte. Fiquei sozinho em casa pela primeira vez, sabendo que Helena estava viva em algum lugar. Aquela noite, finalmente consegui dormir. Dormi profundamente pela primeira vez em 6 anos, sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada sentindo o vazio ao lado na cama. Acordei às 8 da manhã, mais descansado do que me lembrava de estar. Liguei a televisão para assistir ao noticiário. Às 9 horas, começou a coletiva de imprensa da Polícia Federal. O delegado responsável pela operação explicou tudo. O esquema de lavagem de dinheiro, as prisões realizadas, os valores envolvidos. E então, a bomba. Como parte desta investigação, a empresária Helena Cristina Barbosa, que constava como falecida desde 2019, esteve sob proteção federal durante estes 6 anos. Sua morte foi encenada para garantir sua segurança enquanto colaborava com as investigações. As imagens mostravam Helena entrando na sala da coletiva, escoltada por agentes. Ela estava diferente na televisão, mais formal, com roupa social, cabelo arrumado, mas era ela, inconfundivelmente. As câmeras disparavam flashes, jornalistas gritavam perguntas. Helena leu declaração preparada. Sei que minha situação levanta questões éticas e morais. Sei que causei sofrimento imenso à minha família ao deixá-los acreditar que eu havia falecido. Mas foi decisão necessária para proteger suas vidas e para garantir que criminosos fossem levados à justiça. Peço compreensão e privacidade neste momento, enquanto me reintegro à sociedade e à minha família. Meu telefone não parou de tocar o dia inteiro. Jornalistas querendo entrevistas, conhecidos querendo saber se era verdade, curiosos querendo detalhes. Desliguei o telefone depois de 1 hora. Não estava pronto para falar com ninguém. À tarde,
Ricardo ligou do celular dele. Pai, está vendo as notícias? Estou. É surreal ver tudo exposto assim. Vai ser assim por algumas semanas, talvez meses. Mas depois o interesse vai diminuir, as pessoas vão esquecer e vocês vão poder ter vida normal de novo. Normal, repeti. Não sei mais o que é normal. À noite, às 7 horas, a campainha tocou. Abri a porta e lá estava Helena. Não estava mais com roupa formal da coletiva. Usava calça jeans, blusa simples, tênis. O cabelo estava solto, grisalho, mais comprido do que costumava usar. Tinha sacola pequena na mão. Oi, ela disse. Posso entrar? Dei espaço para ela passar. Helena entrou devagar, olhando para a casa como se fosse primeira vez. Mas não era. Era a casa dela, que ela havia decorado, onde havia morado por 25 anos, onde havia criado os filhos. Está tudo igual, ela disse, voz embargada. A mesma disposição dos móveis, os mesmos quadros nas paredes, até as mesmas cortinas. Não consegui mudar nada, admiti. Tentei algumas vezes, mas parecia errado mexer nas suas coisas, nas suas escolhas. Ficamos parados na sala, sem saber o que fazer, o que dizer. 6 anos de separação criavam distância estranha entre nós. Éramos estranhos que se conheciam intimamente, paradoxo difícil de navegar. Você quer sentar? Ofereci. Café? Água? Café seria bom. Fomos para a cozinha. Enquanto preparava café, Helena sentou à mesa, no mesmo lugar onde sempre sentava. Seus dedos traçavam padrões na toalha de mesa, gesto nervoso que eu reconhecia de tantos anos juntos. Como você está? Ela perguntou. Não sei. Aliviado que acabou, confuso sobre tudo. Com raiva ainda um pouco, mas também feliz que você está viva. É complicado. Eu entendo. E sinto muito, Alexandre, por tudo. Servi o café, sentei na frente dela. Tomamos em silêncio por alguns minutos. Finalmente Helena falou. Eu não vim aqui esperando que voltássemos a ser casados como antes. Sei que não é possível. Sei que os 6 anos mudaram você, mudaram a mim, mudaram o que tínhamos. Mas vim porque precisava te ver. Precisava saber que você está bem. Eu sobrevivi, eu disse. Não sei se estou bem, mas sobrevivi. E agora preciso descobrir como viver de novo, como reconstruir vida que faça sentido. E eu, tenho lugar nessa vida? Era pergunta difícil. Olhei para Helena, para a mulher que amei durante 25 anos, que chorei durante 6, que agora estava sentada na minha frente viva, mas diferente. Sentia amor? Sentia raiva? Sentia as duas coisas? Não sei. Respondi honestamente. Parte de mim quer te abraçar e nunca mais soltar. Outra parte quer gritar com você por ter me deixado sofrer tanto. E outra parte nem sabe mais quem você é. 6 anos é tempo longo, Helena. Mudamos os dois. Então talvez possamos recomeçar, ela sugeriu. Não como marido e mulher voltando ao que era, mas como duas pessoas que se conheciam bem, que se amavam, tentando descobrir se ainda existe algo entre elas. A ideia tinha lógica. Não podíamos simplesmente fingir que os 6 anos não aconteceram, mas também não precisávamos jogar fora tudo o que construímos antes. A fazenda, eu disse. Estou pensando em me mudar para lá, começar vida nova. Ricardo sugeriu transformar em pousada rural, fazer algo diferente do que fiz a vida inteira. Talvez seja bom recomeço para mim. Posso visitar? Helena perguntou. Não estou pedindo para morar com você. Não estou pedindo para voltarmos a ser casados. Só estou pedindo chance de estar perto, de conversarmos, de talvez reconstruirmos alguma coisa. Pode, concordei. Mas devagar, Helena. Muito devagar. Porque a confiança que tinha em você, na nossa família, em tudo, foi quebrada. E reconstruir confiança leva tempo. Eu tenho tempo, ela disse. Tenho todo o tempo do mundo agora. Passamos mais 2 horas conversando. Helena me contou detalhes dos 6 anos em esconderijo, as cidades onde morou, os nomes falsos que usou, o trabalho remoto que fez para ajudar nas investigações. Me contou sobre as visitas de Ricardo e Mariana, como cada encontro era mistura de alegria e dor, porque depois precisavam se separar de novo.
Eu contei sobre os 6 anos sozinho, o vazio da casa, as noites sem dormir, os dias mecânicos no trabalho. Contei sobre as vezes que quase desisti, que pensei que não conseguiria continuar, e sobre como a ideia da fazenda tinha sido tábua de salvação, promessa de futuro diferente. Quando já passava das 10 da noite, Helena se levantou. Preciso ir. Estou ficando em hotel até resolver questões legais da minha identidade, da minha vida oficial. Você pode ficar aqui, ofereci. No quarto de hóspedes. A casa é sua também. Legalmente ainda somos casados. Helena hesitou. Depois assentiu. Obrigada. Seria mais confortável que hotel. Mostrei o quarto de hóspedes, busquei toalhas limpas, cobertores extras. Parecia estranho tratar Helena como hóspede na própria casa, mas era o que fazíamos sentido no momento. Boa noite, Alexandre, ela disse da porta do quarto. Boa noite, Helena. Fui para meu quarto, para a cama de casal onde dormia sozinho há 6 anos. Mas aquela noite, saber que Helena estava ali, alguns metros de distância, viva, real, mudava tudo. Não me sentia mais tão sozinho. Os dias seguintes foram redemoinho. A notícia da prisão do Rogério e do retorno de Helena dominou os jornais por uma semana inteira. Jornalistas acampavam na frente da casa, câmeras filmando cada vez que saíamos. Foi invasivo, foi sufocante. Mas Ricardo nos ajudou a contratar advogados especializados em lidar com a imprensa. Gradualmente, o interesse público diminuiu. Outras notícias tomaram os holofotes. Rogério foi formalmente acusado de 15 crimes diferentes. Seu julgamento estava marcado para daqui a 8 meses. Os advogados dele tentaram incluir meu nome como cúmplice, mas as evidências eram claras. Eu não sabia de nada, fui vítima e ferramenta inconsciente do esquema. A distribuidora foi devolvida ao meu controle depois de 4 meses de intervenção. Mas o dano estava feito. Clientes importantes cancelaram contratos, fornecedores exigiam pagamento antecipado, bancos se recusavam a dar crédito. A empresa que levei 40 anos para construir estava morrendo. Tomei decisão difícil: vender. Encontrei comprador que ofereceu preço justo, assumiu dívidas, manteve funcionários. Não era o que planejei para minha empresa, mas era a melhor solução. Com o dinheiro da venda, paguei todas as dívidas pendentes. Separei quantia para Ricardo e Mariana e investi o resto na fazenda. Ricardo decidiu começar empresa de consultoria própria. Tinha experiência, contatos e reputação separada da minha. Mariana continuou com o consultório de dentista. Ambos me visitavam regularmente na fazenda. Ajudavam com planos de reforma e conversão em pousada rural. Helena alugou apartamento pequeno em Ribeirão, mas passava fins de semana na fazenda. Não morávamos juntos, mas estávamos reconstruindo o relacionamento devagar. Caminhávamos pela propriedade conversando, jantávamos juntos, assistíamos ao pôr do sol no alpendre. Pequenos momentos que gradualmente teciam nova conexão entre nós. 1 ano depois da prisão do Rogério, finalmente consegui visitá-lo na prisão. Foi encontro difícil. Ele estava magro, envelhecido, amargo. Você me traiu, foram suas primeiras palavras. Você se voltou contra sua própria família. Você tentou matar minha esposa, respondi. Planejou me matar também. Usou empresa que construímos juntos para lavar dinheiro de criminosos. Quem traiu quem, Rogério? Eu fiz tudo por nós, ele insistiu. Para expandir, para crescer, para termos mais. Você sempre foi fraco demais, honesto demais. Alguém precisava ter coragem de fazer o que era necessário. E onde isso te levou? Prisão por 32 anos. Família destruída, reputação arruinada. Valeu a pena? Ele não respondeu. Apenas olhou para as mãos algemadas, derrotado. Saí daquela visita com um sentimento estranho. Não era satisfação por vingança, era tristeza profunda. Meu irmão, parte de mim, tinha se perdido há muito tempo. E eu nunca tinha percebido. 2 anos depois da revelação, a fazenda estava transformada. A casa-sede reformada tinha 5 quartos confortáveis para hóspedes. 2 celeiros tinham sido convertidos em chalés charmosos.
A represa tinha pier para pesca e pedalinhos. Tínhamos 6 cavalos, galinhas, horta orgânica. Era lugar bonito, tranquilo, perfeito para pessoas que queriam escapar da cidade. A pousada foi inaugurada em setembro, com festa simples. Ricardo, Mariana, Helena, alguns amigos próximos. Brindamos ao recomeço, às segundas chances, à resiliência. Helena e eu ainda não tínhamos voltado oficialmente como casal. Morávamos em casas separadas, embora ela passasse cada vez mais tempo na fazenda. Mas havia entendimento tácito entre nós. Estávamos reconstruindo, cada dia um tijolo, cada conversa uma viga, cada momento compartilhado uma janela abrindo para futuro possível. Na noite da inauguração, sentamos juntos no alpendre da casa-sede, vendo estrelas. Você me perdoou? Helena perguntou. Estou aprendendo a perdoar, respondi. Alguns dias é fácil, outros é difícil. Mas estou tentando. E você? Consegue perdoar a si mesma pelas escolhas que fez? Também estou aprendendo, ela disse. Segurei a mão dela. Não era gesto romântico grande, era conexão simples, humana. Era reconhecimento de que tínhamos sobrevivido ao impossível, que nossa história não tinha final perfeito com laço bonito, mas tinha final honesto, real. A fazenda que comprei para recomeçar sozinho tinha se tornado lugar de reconstrução para toda a família. O celeiro onde encontrei Helena viva agora era chalé onde casais vinham celebrar aniversários de casamento. A propriedade que foi palco de revelações dolorosas agora era refúgio de paz. Fui visitar fazenda que comprei. Quando abri celeiro, encontrei minha esposa morta, viva, e descobri que às vezes vida nos dá finais que não pedimos, mas que talvez sejam exatamente os que precisamos. Não para esquecer dor, mas para aprender que mesmo das cinzas mais profundas, ainda podemos reconstruir. Diferente, marcado, mas vivo, sempre vivo.